continuando. Então, agora eu vou falar sobre conversão de unidades entre um sistema e outro sistema. Por que a gente vai falar sobre conversões de unidades? Porque a maior parte dos sistemas não trabalham na mesma unidade. Esse é o problema. Como existem vários sistemas, existem várias unidades e muitas vezes você tem que trabalhar com valores que você tirou de um sistema, com valores que você tem em outro sistema. Então, você tem que saber converter para deixar em uma unidade só. Então, o melhor jeito de explicar isso aqui vai ser fazendo um exemplo. Isso aqui é um coeficiente de viscosidade dinâmica, certo? Então eu vou fazer a conversão desse coeficiente de viscosidade dinâmica. Bom, para eu fazer a conversão disso aqui, eu preciso dos fatores de conversão. Eu escrevi os fatores de conversão necessários aqui. São esses aqui, no caso. E eu quero colocar ele no sistema internacional. E no sistema internacional, a unidade de massa é quilogramas, a unidade de comprimento é metros e a unidade de tempo é segundos. Então a gente pega aqui, vê como que está e busca suas respectivas unidades no sistema internacional. Libras vai ser transformado em quilogramas, pés em metros e horas vai ser transformado em segundos. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer pelo método de fator de conversão. Tem alguns lugares que eles chamam de método do chiqueirinho. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O que você vai fazer? Passa um traço e vou escrever as unidades. Bom, você tem que cortar essa libra aqui para você eliminar ela. Então você pega a tua unidade que você tem aqui em cima. Então, uma libra é igual a 0,436 quilogramas. Faz um traço. Eu chamo de método chiqueirinho por causa disso. Aí agora você precisa cortar o pé aqui embaixo. Então você coloca aqui um pé em cima, porque veja, ó, vai cortar aqui, tudo bem? É igual a 0,3048 metros. Agora só falta hora. Hora é 1 hora é igual a 3.600 segundos. Você também poderia trabalhar que 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Aí dava no mesmo, só que eu vou fazer direto, tudo bem? Porque daí poupa tempo. Aí, agora o que você faz? É só você cortar e ver quais unidades finais que ficou. Libra vai embora com libra, pé com pé e hora com hora. Aí sobrou quilograma por metro segundo, isso. Então, as unidades finais, no caso, daí é só você multiplicar a parte de cima e dividir pela parte de baixo. O resultado final, 124. 124 o quê? Quilogramas, metros, segundo. Então, falando sobre conversões de equações, a principal importância é a questão de consistência e homogeneidade dimensional, porque as equações têm que ser homogêneas, porque você não pode somar quilogramas com metros. Por quê? Porque isso aqui está numa dimensão de massa, isso aqui está numa dimensão de comprimento, certo? Você não pode somar essas duas unidades. Multiplicar, dividir poderia, mas somar não pode, diminuir também não. Agora veja aqui, agora você tem uma unidade que é de massa, quilogramas, e você tem uma outra unidade que é de massa, que é libra. Aqui você pode somar? Pode, só que você tem que converter elas para uma mesma unidade. Quando elas estiverem na mesma unidade, você pode fazer os cálculos aí. Uma equação simples aqui é a equação de movimento. Essa aqui, que é a fórmula do sorvete que fala. Então, vamos ver as dimensões dela aqui. As unidades, no caso. Você tem metros, porque veja, isso aqui é, digamos, o deslocamento final, o que você estava no início, velocidade, e aqui é o tempo, tudo bem? Então, você tem metros, teu resultado final tem 100 metros. Agora vamos ver, aqui você tem metros, para somar esse valor aqui tem que ser em metros também. Então veja, tua velocidade está em metros por segundo, teu tempo está em segundos. Quando você for fazer esses segundos, vai embora com esses segundos, e aqui sobra metros, somando com metros, que vai dar metros. Então ela está certa. Agora veja uma outra de baixo. O resultado final tem que ser em metros, porque a equação está pedindo. Você tem que somar com metros. Só que você tem um problema. Aqui você tem metros por segundo. E o teu tempo está em minutos. Nesse caso, você tem que colocar um fator de conversão. Nesse aqui é bem simples.
Porque você pode colocar aqui 1 minuto igual a 60 segundos. Os segundos vai embora com segundos, o minuto vai embora com um minuto. A única diferença é que o teu resultado dessa parte aqui, ó, veja, é a mesma coisa que você colocasse um 60 multiplicando aqui, certo? Ela fica coerente a equação, tudo bem? Alguns exercícios do livro pedem para vocês calcular isso aqui, ó, para vocês descobrirem quais são as unidades e algumas constantes. Essa aqui é a equação de Van der Waals, no caso, para gases reais, porque tem a equação dos gases ideais e essa aqui é dos gases reais. Essa aqui é a mais simples de todas. Veja, ela tem duas constantes, a constante A e a constante B, que são dadas durante o exercício, ou às vezes você tem que determinar elas por algumas aproximações, assim. Isso aqui é pressão, volume molar, constantes dos gases, temperatura. Aí, agora veja, o exercício pede para você dizer quais são as dimensões da constante A e da constante B. Como que você vai fazer isso? Vamos lá. Lembra das regras. Você só pode somar dimensões iguais. Se você tem uma pressão aqui, a pressão vai ser em... Vamos dizer que é a pressão P. P de pressão. Então, a pressão vai ter que ser igual a A dividido pelo volume molar ao quadrado. Certo? Então, o que é igual? Igual a pressão a isso aqui, porque as unidades têm que ser iguais para você poder somar. Daí faz isso. Pressão é igual a por volume ao quadrado, volume molar ao quadrado. Você isola o A, fica igual a pressão vezes volume molar ao quadrado. O que volume molar é? É o comprimento cúbico, comprimento ao cubo, divididos pela quantidade de matéria, ao quadrado. Então, seria isso aqui. Agora, veja, você tem esse valor. Aí você pega e só você distribuir os valores ali. Fica que o teu A, no caso, as unidades dele é uma unidade de pressão vezes uma unidade de comprimento à sexta dividido pela uma quantidade de matéria ao quadrado. Colocando no sistema internacional, pode ficar em kPa por metro à sexta por kmol ao quadrado, ou pode ficar em Pascal, metro à sexta por mol ao quadrado. Agora veja o B. O B, para somar, essa dimensão tem que ser igual a essa. Se essa dimensão tem que ser igual a essa, é só igualar. O B tem que ser igual ao volume molar. Aqui nós estamos falando de dimensões, aqui não quer dizer que o valor tem que ser igual, tudo bem? Então, as unidades de B tem que ser iguais às unidades do volume molar. Comprimento ao cubo por quantidade de matéria. Então, todos os valores que a gente trabalhou até agora tinham unidades. Só que tem valores que não têm unidades. São chamados de constantes ou são constantes adimensionais, são valores adimensionais, coisas assim. Agora, um que é sempre claro em todas as equações que ele vai ser adimensional, vocês têm que tomar muito cuidado, são os logaritmos e os exponenciais. E também funções transcendentais, que nem tangente, cosseno. Essas unidades, elas são adimensionais. Porque vejam o seguinte, não tem como você trabalhar com um argumento, como o argumento dessa exponencial aqui. Então isso aqui, no final das contas, ele sempre vai ter que ser 1. Então você pode, que nem aqui a gente sabe as unidades do T, sabe as unidades do R. Essa equação aqui, esse resultado aqui tem que ser 1. Para ele ser 1, você tem que descobrir as unidades dessa energia de ativação. Isso aqui é o fator de frequência da equação de Arrhenius. É utilizado em físico-química. Veja, então essa parte inteira tem que ser igual a 1. Ou seja, as unidades da energia de ativação tem que ser igual à unidade da constante dos gases reais, da constante dos gases ideais, vezes a temperatura. A constante dos gases é Joule por mol Kelvin e temperatura em Kelvin. Então você corta os dois aqui, você tem as unidades da tua energia de ativação. Ou seja, quando você substitui isso aqui na fórmula, o resultado da tua exponencial vai ser sempre adimensional. Isso não vai interferir na tua equação. Certo? Todas as exponenciais são adimensionais, os logaritmos também são adimensionais. Lembre-se disso. Toda vez que for fazer as equações, eles sempre são adimensionais. Então, eu poderia iniciar o tópico de conversão de equações aqui. Só que eu não vou entrar ainda nessa parte. Por causa que agora eu passei só o básico sobre conversão de equação. Eu vou fazer uma próxima aula que vai ser baseada somente em conversão de equações.
eles vão usar uma constante para converter a equação, que vocês podem trabalhar também com equações que possuem variação de temperatura também, tudo bem? É muito importante essa parte. Então, olhem o próximo vídeo daí, próxima aula. Até mais. Se gostaram, dê um like. Se não gostaram, dê um não like lá, dê um não curtir. E comentem o que vocês precisam aí, certo? Valeu.